15º domingo do tempo comum, 10 de julho de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome. Amém. Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a sua força e com toda a sua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um doutor que conhece bem a lei quer provocar Jesus e lhe pergunta: O que devo fazer para herdar a vida eterna? O doutor da lei acha que tem que fazer alguma coisa para poder herdar. Ele quer garantir a herança para o seu empreendimento pessoal, mas ele não merece uma herança. Recebemos a herança simplesmente por ser filho ou filha. Então, você não é mais um escravo, mas um filho. E se você é filho, também é herdeiro pela vontade de Deus. Gálatas capítulo 4. Como filhos e filhas, não podemos fazer absolutamente nada para merecer a herança. Podemos, inclusive, perdê-la. E Jesus responde com uma nova pergunta: O que diz a lei? O doutor responde corretamente, combinando 2 frases da lei. Ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta frase está em Deuteronômio capítulo 6 e em Levítico capítulo 19. Jesus aprova a resposta e diz: Faça isso e você viverá. O importante, o principal, é amar a Deus. E amar a Deus no próximo. O próximo é a revelação de Deus para mim. Para isso, devo também amar o próximo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. E querendo se justificar, o doutor pergunta: E quem é o meu próximo? Ele quer saber em qual vizinho Deus vem até mim. Ou seja, quem é a pessoa ao meu lado que é a minha revelação de Deus. Para os judeus, o termo próximo estava relacionado ao clã. Ele e ela, que não pertencia ao clã, não era próximo. Segundo Deuteronômio, eles podiam explorar o estranho, mas nunca o próximo.
Deuteronômio 15. A proximidade era baseada em laços de raça e sangue. Jesus tem outro modo de ver que expressa na parábola do bom samaritano. Jerusalém e Jericó fica no deserto de Judá, refúgio de assassinos, assaltantes. Jesus conta um fato real que teria acontecido muitas vezes. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó e encontrou ladrões que o despojaram, espancaram-no e depois foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, passa um sacerdote e logo depois um levita. Eles são oficiais do templo, da religião oficial. Os dois viram o homem, mas passaram adiante. Eles não fizeram absolutamente nada. Por que não fizeram nada? Jesus não diz. E isso deve ter acontecido muitas vezes, tanto no tempo de Jesus como no tempo de Lucas. E também, é claro, acontece hoje. Logo depois passa um samaritano que viajava. Ele vê, se comove de compaixão, aproxima-se, cura as feridas, põe o homem em seu cavalo, leva-o para a pousada próxima, cuida dele durante a noite e no dia seguinte dá 2 denários ao dono da pousada, o salário de 10 dias, e diz a ele: cuide dele, o que você gastar a mais eu te devolvo na minha volta. É uma ação concreta e eficiente. É a ação progressiva. Chegar, ver, ficar comovido pela compaixão, aproximar-se e agir. A parábola diz um samaritano que estava em viagem. Jesus também estava em viagem para Jerusalém. Jesus é o bom samaritano. As comunidades devem ser o bom samaritano na vida dos outros. A princípio, o doutor pergunta: quem é o meu próximo? Por trás da pergunta estava a preocupação com ele. Ele queria saber: Deus me manda amar a quem? Para que eu tenha consciência tranquila e diga: fiz tudo o que Deus me pediu. Jesus faz outra pergunta: qual desses 3 foi o próximo daquele homem? A condição de próximo não depende de raça, parentesco, simpatia, proximidade ou religião. A humanidade não se divide entre próximos e não próximos. Saber quem é o nosso próximo depende de nós. Chegar, ver, ficar comovido pela compaixão, aproximar-se. Se você se aproximar, o outro se torna seu próximo. Depende de você e não do outro. A palavra samaritano vem de Samaria, capital do reino de Israel no norte. Após a morte de Salomão, em 1931 a.C., as 10 tribos do norte se separaram do reino de Judá no sul e formaram um reino independente. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 12. O reino do norte sobreviveu por cerca de 200 anos. Em 722 a.C., seu território foi invadido pela Síria. Grande parte da sua população foi deportada, segundo Reis 17. E pessoas de outros povos vieram para Samaria. Havia uma mistura de raças e religiões, da qual nasceram os samaritanos. Os judeus do sul desprezavam os samaritanos, considerando-os infiéis e adoradores de falsos deuses. Havia muitos preconceitos contra os samaritanos. Eles foram desaprovados. Dizia-se deles que tinham uma doutrina errônea e que não faziam parte do povo de Deus. Alguns chegaram a dizer que ser samaritano era coisa do diabo, João capítulo 8. Essa rivalidade persistiu mesmo no tempo de Jesus, mas Jesus coloca os samaritanos como modelo e exemplo para os outros. Agora, diz aí, quem é o seu próximo? Santa Verônica Giuliani. Ela nasceu no dia 27 de dezembro de 1660. Era a última de 7 irmãs. Foi educada na vida cristã pela mãe. Aos 4 anos, Verônica recebeu um estigma nas costas. Aos 17 anos, Verônica entrou para o convento das Clarissas. Viveu na sua cela no silêncio e oração. Devota da paixão de Cristo, tinha experiências místicas de profunda dor e devoção. Sobre seu estigma, ela contou: eu vi sair de suas santas chagas 5 raios resplandecentes, e todos vieram perto de mim. Em 4 estavam os pregos, e no outro estava a lança, como de ouro.
toda candente, e me passou o coração de fora a fora. Quando vi esses estigmas exteriores, chorei muito e roguei ao Senhor que se dignasse escondê-los aos olhos de todos. Essas experiências não foram compreendidas e Verônica foi mantida reclusa no convento. A jovem chegou a ser impedida de ter conversas com as próprias companheiras de claustro. Inspirada pelo Espírito, Verônica escreveu seus sentimentos espirituais, os quais formaram 40 volumes de uma profunda literatura mística. Verônica passou sua vida em oração e contemplação do mistério do Cristo crucificado. No convento foi cozinheira, arrumadeira, enfermeira, padeira e mestre de noviças. Foi também abadesa. Suas virtudes marcaram sua vida e deram a ela a herança do reino dos céus. Morreu no dia 10 de junho de 1727, com 67 anos de idade. Amada Santa Verônica, intercedei junto a Deus Pai em nome de seu Filho amado, para que a vida, a paixão e a morte do Senhor não nos seja nunca em vão. Que procuremos corresponder com prontidão os seus chamados à santidade. Levai a Deus nosso pedido de perdão pelos pecados de omissão, indiferença, e nos conceda a graça de corresponder em plenitude a todos os seus ensinamentos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, fique na paz.